Ensaio de tração. Um ensaio de tração consiste em aplicar uma força no eixo central do material, tendendo a alongá-lo até o momento da sua fratura. O ensaio de tração pode ser realizado em uma máquina universal de ensaio. Essa máquina utilizada pode ser hidráulica ou eletromecânica. A eletromecânica é baseada em um motor elétrico que permite maior controle sobre variação de velocidade e o deslocamento do cabeçote. Para traçar a curva tensão-deformação, a força aplicada é medida instantaneamente utilizando um dinamômetro, enquanto o alongamento resultado do corpo de prova é medido através de tensômetros. O controle dos parâmetros e os resultados do ensaio são realizados por um computador conectado a uma máquina. Os resultados obtidos através do ensaio de tração são fornecidos pela própria máquina de ensaio em um gráfico chamado de tensão versus deformação. A partir da análise do diagrama, pode destacar pontos importantes como a fase elástica, que é a fase na qual o material recupera suas dimensões após a tensão aplicada ser retirada, a fase plástica, que é a fase a partir do qual o material sofre uma deformação permanente, o escoamento, que corresponde à transição do regime elástico para o plástico, o limite de resistência e o limite de ruptura, que corresponde ao ponto da fratura do material. A tensão é calculada pela fórmula força sobre a área. Dureza Brinell. O ensaio de dureza é um teste utilizado para caracterizar a resistência à penetração causada por uma carga localizada. O método Brinell consiste basicamente em comprimir uma esfera de aço sobre uma superfície plana de metal, por meio de uma carga provocando uma impressão permanente no metal. É usada especialmente para avaliação de dureza de metais não ferrosos, ferro fundido e peças não temperadas. A dureza Brinell é representada pelas letras HB e a relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica impressa no material ensaiado. Quanto maior for a dureza do material, menor será a impressão da calota esférica. O ensaio por partículas magnéticas é utilizado na localização de descontinuidades superficiais em materiais ferrosos, podendo ser aplicado tanto em peças acabadas como também em peças semi-acabadas durante as etapas de fabricação. Para a realização do ensaio, a peça em questão é magnetizada por uma corrente elétrica que cria ou induz um campo magnético. Quando a descontinuidade estiver no sentido perpendicular ao campo magnético, haverá um desvio de campo, criando assim o campo de fuga, o que indica a existência de uma descontinuidade na peça. As partículas são feitas de material ferromagnético. Geralmente, utiliza-se uma combinação de ferro e óxido de ferro, que são facilmente atraídas pelo campo de fuga gerado pela descontinuidade. Podem ser visíveis com luz branca nas cores vermelha, preta, cinza, entre outros, ou fluorescente, com luz negra. As partículas fluorescentes são mais sensíveis, sendo muito adotadas para peças aeronáuticas. O meio de aplicação das partículas magnéticas interfere diretamente na mobilidade das mesmas, devido à maior ou menor facilidade que elas encontram de se deslocar até um campo de fuga. Existem dois tipos de forma de aplicação que se resumem basicamente em via seca e via úmida. Via seca. Neste meio, as partículas são aplicadas a seco. O veículo que sustenta a partícula até sua acomodação é o ar. Via úmida. Na via úmida, as partículas se encontram em dispersão em meio líquido. O método das partículas possui granulometria bem pequenininha, sendo possível destacar descontinuidades muito pequenas como trincas de fadiga. É importante salientar que os ensaios mecânicos realizados nos materiais apresentam grande importância, pois através deles se dá a possibilidade de verificar o comportamento do material sob as condições de seu uso. Desse modo, é possível avaliar se o material apresenta características adequadas à sua função.